Olá, crianças! Vocês estão ouvindo Venham a Mim podcast. Hoje vamos conhecer um rei que talvez você nunca tenha ouvido falar. Ele não foi tão famoso quanto Davi, Salomão ou Ezequias. Seu nome era Jotão. Engraçado, né? O nome dele é a letra J grandona, Jotão. Agora você não vai mais esquecer o nome desse rei. E sabe o que é interessante sobre Jotão? A Bíblia conta que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Crianças, e prestem atenção, porque hoje temos uma palavra secreta. Essa palavra tem a ver com alguém que é muito forte, que consegue fazer grandes coisas e tem muita força. Será que você consegue descobrir qual é a palavra? Vamos lá! Jotão era filho do rei Uzias. Uzias havia sido rei muito poderoso. Durante muitos anos ele fez o que era certo diante de Deus, mas depois ficou orgulhoso e fez muita coisa errada. Por causa da sua desobediência, Uzias ficou leproso, que era uma doença que não tinha cura na época dele, e passou o restante da vida separado do seu povo. E foi nesse período que seu filho Jotão começou a cuidar do reino. Depois da morte de Uzias, Jotão se tornou rei de Judá. Ele tinha uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E existe uma frase muito importante sobre ele. A Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Jotão não era perfeito, mas ele escolheu seguir o caminho de Deus. Ele construiu a porta superior do templo do Senhor e também trabalhou na construção das muralhas e fortalezas nas montanhas de Judá. Ele também venceu algumas batalhas contra os inimigos e foi ficando mais poderoso a cada dia. E aqui está uma diferença importante entre ele e seu pai. Jotão não permitiu que o poder o afastasse de Deus. Ele continuou fazendo o que era certo. A Bíblia diz que Jotão se tornou poderoso porque dirigiu os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. E a palavra secreta é poderoso. Jotão ficou forte não apenas porque tinha um grande exército, boas construções ou riquezas. Sua verdadeira força vinha de andar nos caminhos do Senhor. Mas será que Jotão conseguiu ser um rei perfeito? Nananina não. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas ele também era um ser humano pecador. Ele não poderia ser o rei perfeito que o povo precisava. E é aqui que a história de Jotão aponta para Jesus. A Bíblia nos mostra muitos reis, alguns bons, outros maus, alguns que começaram bem e terminaram mal. Mas nenhum deles conseguiu obedecer a Deus perfeitamente, até que Deus enviou um rei diferente de todos os outros. Jesus é o rei perfeito. Ele nunca pecou, nunca se afastou da vontade de Deus e nunca deixou de confiar no Pai. Mesmo quando precisou enfrentar a cruz, Jesus continuou obedecendo. E Jesus não veio apenas para ser um exemplo para nós. Ele veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, para que todos aqueles que confiam nele possam ter seus pecados perdoados e fazer parte do reino de Deus. E por hoje é só, crianças! Espero que vocês tenham gostado da história e aprendido um pouquinho mais sobre Deus e a sua palavra. Se vocês gostaram, contem para o papai, para a mamãe, para os avós e para alguém que também gosta de ouvir histórias da Bíblia. Assim, mais crianças podem conhecer essas histórias tão especiais. Um beijo bem grande e até a próxima história. Que Deus nos abençoe e tchau, tchau!